A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje, 1º de novembro de 2022, iremos tratar, aqui na gravação do programa Direito no Ar, de argumentos de guerra e paz. E para isso, nosso convidado é o servidor da Justiça Federal e professor universitário de Direito Internacional, Dr. Fábio Santiago. Querido amigo Dr. Fábio, seja muito bem-vindo à gravação do programa Direito no Ar, aqui da Rádio Timbira, numa parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão. Tradicionalmente, Dr. Fábio, a primeira vez que o entrevistado comparece ao programa, antes da gente entrar propriamente no tema do dia, a gente gosta de conhecer um pouquinho da pessoa do entrevistado, até porque certamente a sua história de vida vai servir de inspiração para algumas das pessoas que estarão nos assistindo. Então, por favor, doutor Fábio, explique por que o concurso para a Justiça Federal e por que o Magistério Superior. Boa noite, Heraldo Moreira, boa noite, ouvintes da Rádio Timbira. Para mim é uma grande satisfação, uma verdadeira honra participar do programa Direito no Ar, e a mensagem que eu lhe passo é que eu sou servidor da Justiça Federal com muito orgulho, há quase 25 anos, e iniciei minha carreira como analista judiciário na cidade de Imperatriz, onde passei mais de 15 anos lá, e logo em seguida fui transferido para São Luís, e de onde estou desde então. Nesse intervalo entre Imperatriz e São Luís, eu passei uma temporada no exterior, estudando, fazendo um doutorado, e hoje me dedico também ao Magistério Superior. No caso específico do Magistério Superior, está no DNA. A minha mãe era professora do Estado do Maranhão, e eu comecei a minha vida profissional dando aula para o ensino médio no Liceu Maranhense, que eu muito orgulho, que foi a casa do meu pai, a casa do meu avô, o grande Nerval Lebre Santiago, que trabalhou lá em todas as categorias, começou como bedel e terminou como secretário-geral do Liceu. Isso muito me honra, muito me orgulha. Os meus tios, irmãos do meu pai, todos estudaram no Liceu também. Então, para mim, isso é uma honra. Eu comecei lá, tive a oportunidade também de ingressar no Magistério Superior, tive a oportunidade de ser professor na Universidade Federal do Maranhão, lá em Imperatriz, e lecionei em algumas faculdades privadas, e hoje sou professor da Universidade Selma, da Cátedra de Direito Internacional. Eu já estou respondendo por essa cátedra faz 12 anos. Maravilha, é uma história realmente inspiradora. Doutor Fábio, vamos então tratar do tema principal do nosso programa de hoje, que é intitulado Argumentos de Guerra e Paz. Qual seria exatamente, doutor Fábio, o conceito de guerra e a sua evolução ao longo da história?
Bom, existe um conceito clássico de um autor chamado Karl von Clausewitz, que era um prussiano, e ele entendia que a guerra era um ato de violência destinado a forçar o adversário a submeter-se à nossa vontade, certo? Esse conceito é bastante amplo e suscita bastante interpretações. Entretanto, se você fizer uma espécie de timeline da ideia de guerra, não é? Ela acompanha um homem desde os primórdios. E veio a ideia da guerra da sobrevivência, contra as intempéries da natureza, contra os inimigos por espaço, por alimentos, e tudo isso foi evoluindo. O surgimento da propriedade privada, e com ela veio as disputas pessoais e de grupos, fez surgir a ideia de guerra como a gente se concebe, como um ato basicamente intrínseco à realidade social dos indivíduos, ou seja, o conceito clássico, antigo, diga-se de passagem, um conceito já superado, entendia a guerra como um fenômeno social, ou seja, fazia parte da existência humana. Então, esse conceito, ele acompanhou o homem até, basicamente, o início do século passado. Então, esse conceito foi gradativamente mudando em decorrência de algumas circunstâncias bem específicas. A primeira questão foi o surgimento de órgãos multilaterais, não é? Então, surgiu a Liga das Nações, que depois ensejou o surgimento da Organização das Nações Unidas, surgiu a Cruz Vermelha, surgiram as organizações como a Organização Internacional do Trabalho, ou seja, órgãos multilaterais que começaram a se preocupar com a interconexão de estados e pessoas. Outra questão muito relevante foi o aumento da capacidade logística do mundo. Então, sistema de transporte, sistema de comunicação, o comércio internacional, tudo se intensificou e a guerra contrariava esse preceito. Ou seja, não era relevante, não era interessante para nenhum lado manter-se em guerra, em prejuízo, em detrimento do comércio, do intercâmbio e das relações internacionais. Então, a outra questão que foi muito importante é que houve necessidade de uma aproximação no plano da sociedade internacional, já, por exemplo, nos anos 40, com o fortalecimento da ideia de antropocentrismo, não é? O humanismo passou a permear a relação social. Então, o homem deixou de ser um mero instrumento. As atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial levaram a essa nova concepção, essa nova realidade, e isso ensejou o surgimento tanto do direito internacional humanitário, que é o direito que estabelece regras para as guerras, quanto o surgimento do direito internacional dos direitos humanos. Então, com essa nova concepção, nós temos a ideia que se tem hoje da guerra moderna. A guerra não é mais um mero fenômeno social. A guerra é considerada hoje um ato ilícito internacional. Portanto, reprovável em todas as normas de direito internacional, exceto em algumas circunstâncias de autodefesa. Perfeito. O doutor Fábio percorreu aí todos os conceitos doutrinários possíveis para o fenômeno da guerra. Eu, doutor Fábio, talvez por ser totalmente leigo no assunto, nunca me dediquei ao estudo do direito internacional, confesso até que eu não me lembro, se nos meus idos da graduação eu tive uma cadeira de direito internacional. Se tive, foi muito ruim, porque eu nem me lembro, nem da cadeira, nem do professor. É bem verdade que eu fiz o curso de Direito de 84 a 88, então já se vai um bom tempo, eu posso ter esquecido. Mas, para mim, assim, falando com muita clareza e sendo totalmente leigo no assunto, repito, para mim só tem dois tipos de guerra. A guerra antiga, que era a guerra de verdade, né? Homens
com estratégias, com armas rudimentares e principalmente com a força e com a inteligência, e a guerra virtual hoje, a guerra tecnológica, em que as pessoas não precisam ter força, não precisam ser homens fortes, basta ter o equipamento certo e apertar um botão daqui onde eu estou, destruir alguém a quilômetros de distância e tal. Isso seria uma visão equivocada desse fenômeno, doutor Fábio? Na verdade, essa visão não está equivocada, mas, na verdade, ela se encontra superada por outros parâmetros, não é? Então, o que se fala hoje, na verdade, são de gerações de guerra, não é? Então, nós temos a guerra de primeira geração, guerra de segunda geração. Eu tentarei ser bastante objetivo nessa explanação. Então, basicamente, as gerações de guerra levam em consideração o avanço das relações humanas atreladas ao desenvolvimento científico, tecnológico e o próprio estabelecimento de novos parâmetros para a guerra. Então, por exemplo, a guerra de primeira geração é aquela guerra antiga, em que havia o combate corpo a corpo, aquela guerra de Game of Thrones, das pessoas deceparem a cabeça, aquela coisa do embate físico, né? Então, a guerra de primeira geração, o elemento humano é o principal elemento, é o cerne da questão, né? Essa guerra, hoje, encontra-se absolutamente obsoleta, e ela começou a ser colocada no segundo plano, essa guerra do homem, como o elemento humano como primordial, a partir do surgimento do aprimoramento, melhor falando, do poder de fogo, não é? Então, quando começaram a surgir tecnologias de guerra que atingiam o inimigo à distância, como, por exemplo, um fuzil ou uma metralhadora, nós passamos, então, para as guerras de segunda geração. As pessoas estavam já distantes, mas elas podiam abater um inimigo, não é isso? A guerra de terceira geração, ela também decorre de uma transformação ideológica, mas ela é a chamada guerras de manobra, as chamadas Blitzkrieg, né, que foram utilizadas principalmente pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma guerra preocupada com a movimentação, e a questão ideológica perpassa pela ideia de que, da mesma forma que um general poderia tomar decisões numa guerra de terceira geração, aquele soldado que está numa frente de combate pode tomar uma decisão que pode ser determinante para o sucesso ou o fracasso de uma empreitada numa batalha, não é? Então, essa guerra de manobra, Blitzkrieg, não é isso? Ela se preocupa com elementos como o tempo, a surpresa e o desequilíbrio físico e mental em relação ao oponente. Não é? Então, tem tanto a conjunção do elemento ideológico, com conotações físicas e mentais, como o elemento tecnológico, como a guerra de combate, a Blitzkrieg, que era utilizada com muitos tanques, com muita velocidade, com muito deslocamento. Né? Então, surgem também os aviões, então a guerra deixa de ser uma guerra terrestre, passa a ser, além da guerra terrestre da marítima, também uma guerra aérea. Não é? As guerras de quarta geração, não é? Elas estão preocupadas, não é? Com a questão da logística. Então, a guerra não se resume mais a um combate com a utilização de armas. Você vai ter que também estabelecer baixas nas linhas de manutenção do seu oponente, na produção de alimentos, na infraestrutura elétrica. Ou seja, a gente vê isso muito no que está acontecendo hoje na Ucrânia, por exemplo. Né? Então, a Rússia tenta atacar a infraestrutura das cidades ucranianas para tentar demover os seus antagonistas de uma reação dentro do plano da guerra. A guerra de quinta geração, ela concentra suas forças em 3 eixos, não é isso? Um cenário econômico, um cenário tecnológico e um cenário psicossocial. Não é isso? Né? Então, há uma preocupação exacerbada com a questão econômica, ou seja, como vai se manter uma guerra e como se vai se destruir a economia do oponente. Não é? A tecnologia toma uma dimensão muito grande, então a guerra eletrônica, a guerra
de dados, a guerra da informática e da contra-informação, a guerra de destruição de bases e de transferência de dados dos inimigos, não é isso? E também a guerra de informação, não é? A informação pode ser utilizada como um instrumento de guerra, não é? Isso a gente vê muito quando você faz a chamada propaganda de guerra. Você evoca os seus valores e sublima, omite as suas baixas, né? Então, nesse patamar, nós chegaremos à guerra de sexta geração. Olha só, nós já nos encontramos num sexto tipo de guerra, né? Que é a possibilidade de existência de conflitos em que se envolve a capacidade de conduzir as operações à distância, sem o contato físico das pessoas, com uso maciço de inteligência artificial, uso de drones e, no futuro, o uso de seres ou máquinas que sejam autônomas, com inteligência artificial. Então, essa questão suscita uma questão muito mais profunda quando a gente fala de guerra, doutor Heraldo, que é justamente a ética na guerra. Então, imagine a seguinte situação que não é hipotética, ela é real. Um indivíduo sai de sua casa, toma o seu café com a sua esposa e filhos, entra no seu carro, vai a uma base aérea, entra numa sala refrigerada, certo? Senta-se à frente de um monitor de vídeo de 60 polegadas, coloca-se um joystick, como esse joystick de videogame, na mão dele. Pois é, esse homem, naquela situação, ele está sob o controle de um drone que vai acertar um alvo com a possibilidade de um erro de 30 centímetros a 12 mil quilômetros de distância. As pessoas que são acertadas por um míssil disparado por um drone deles, eles não ouvem o ruído do drone, eles não veem o drone, eles não veem a trajetória do míssil e não veem o momento em que eles são atingidos. Então, eles não têm a menor possibilidade de defesa. A ética da guerra clássica, a ética da guerra tradicional é aquela: eu vou para a guerra, mas eu posso matar ou morrer. Nesse caso da guerra de sexta geração, essa questão já está ultrapassada. Então, o militar foi lá, estava naquela sala de ar refrigerado, acionou um míssil de um drone, não tripulado, evidentemente, atacou o inimigo, neutralizou o inimigo, terminou o expediente dele, ele desliga, volta, pega seu carro, volta para casa e vai beijar sua esposa e seus filhos. Então, eticamente, essa pessoa não teve a menor possibilidade de ser morta, ou seja, de receber um contra-ataque. Então, esse é um novo modelo e um modelo previsto para o futuro, tá? Então, a gente pode pensar nessa situação como, digamos assim, alguns critérios até de ficção científica, não é? Alguns já falam na guerra de sétima geração, que envolveria transformações genéticas, não é? Baseadas no chamado transhumanismo, que seriam modificações genômicas do homem para torná-lo mais forte, mais ágil, mais resistente e tudo mais, e a utilização de nanotecnologia na guerra. Então, essas questões são decisivas para o futuro das guerras. Então, a guerra também evoluiu. Caramba, chega a ser assustador tudo isso, né, doutor Fábio? E o Brasil? Onde ele estaria posicionado hoje nessas gerações de guerra? A gente estaria apto, estaria preparado, embora a gente não tenha essa vocação, né? O povo brasileiro é muito tradicionalmente pacato, tradicionalmente ele não gosta de se envolver em conflitos, mas já participou de algumas guerras, algumas por iniciativa própria, outras até contra a vontade. Mas hoje, se o Brasil tivesse que participar de algum tipo de conflito dessa natureza, a gente estaria preparado para enfrentar qual dessas gerações? Olha, nós não estamos na guerra de sexta geração ainda, mas nós não estamos parados na guerra de quarta geração, certo? Então, nós estamos numa posição intermediária. Mas eu posso te dizer alguns dados relevantes a esse respeito. O Brasil vem passando por uma gradual transformação tecnológica no seu parque de armamentos, certo? Nos seus vasos de guerra, na questão da aviônica, a utilização de drones, isso é fato.
Outra coisa, o Brasil é um dos 10 maiores exportadores de armas táticas leves, né? Então, nós somos fornecedores de armamentos. Nós temos essa condição. Nosso parque industrial bélico, ele tem um certo espaço no cenário internacional. O Brasil tem feito parcerias, não é? Transferência de tecnologia não é algo que se consiga encontrar na prateleira de um supermercado, então tem que ser algo decorrente de uma profunda negociação envolvendo altos escalões governamentais, e o Brasil efetivamente deverá chegar a um ponto em que nós precisaremos discutir a utilização de armas de dissuasão. O Brasil, por sua índole pacífica, por uma decisão, uma determinação de ordem constitucional, o Brasil fez uma opção pela paz, no âmbito constitucional. Entretanto, os novos cenários estão mostrando circunstâncias alarmantes. Então, nós não temos hoje, por exemplo, armas nucleares, mas nós desenvolvemos todo o ciclo atômico, nós temos o conhecimento. Teoricamente, nós poderíamos construir uma bomba atômica, mas nós ratificamos tratados internacionais que evitam que nós busquemos a utilização de armas nucleares no Cone Sul. Mas isso precisa ser posto na mesa para discussão. A sociedade brasileira vai chegar numa encruzilhada e ter necessariamente que debater sobre as chamadas armas táticas de dissuasão. Então, uma coisa é você ter armas convencionais contra um inimigo que tem armas nucleares. Esse inimigo terá maior poder de iniciativa, inclusive de lhe atacar, promover ataques. Outra coisa é você ter à sua disposição armas nucleares que podem dissuadir um potencial inimigo a promover um ataque, né, temendo a represália. Né? Então, doutor Heraldo, a gente chega na questão de colocar na mesa o seguinte dilema. O Brasil tem uma tecnologia, o Brasil tem essa possibilidade, mas o Brasil, no âmbito constitucional, fez uma opção em cláusula pétrea pela paz. Entretanto, há sinais nas relações internacionais, há fagulhas que demonstram que é necessário que se discuta alternativas a esse pacifismo unilateral. Perfeito. Estamos conversando com o doutor Fábio Santiago, professor de Direito Internacional, sobre argumentos de guerra e paz. Doutor Fábio, mais cedo o senhor disse que hoje a guerra é considerada um ato ilícito internacional. E isso me fez pensar que uma das grandes críticas que é feita à decisão de se iniciar uma guerra, é que essas decisões geralmente são tomadas em gabinetes também refrigerados por questões políticas, por questões econômicas, mas quem vai para a linha de frente nunca são as pessoas que decidiram essa guerra. Quem sofre os maiores danos de uma guerra não são aqueles que decidem pela guerra. E isso também poderia se enquadrar nesse conceito de um ato ilícito internacional, ou isso é um outro componente da guerra? Com relação às vítimas da guerra, eu tenho um dado bastante interessante para apresentar. A Primeira Guerra Mundial, de 1914, 1918, existem estudos que determinam que cerca de 90% das vítimas foram militares, pessoas que estavam diretamente envolvidas com o fenômeno guerra, né? 10% foram civis. O avanço tecnológico e digamos assim, a capacidade de produzirmos genocidas e pessoas que simplesmente estabeleceram a solução final, fez com que a Segunda Guerra Mundial invertesse esses polos. 90% das vítimas da Segunda Guerra Mundial foram membros da população civil e 10% envolvidos diretamente, ou seja, militares. Né? Isso nos demonstra que, numa guerra, às vezes, a população civil se torna refém de decisões políticas.
Não há outra alternativa a não ser uma solução política para, por exemplo, o conflito que exige hoje entre Rússia e Ucrânia. Esse conflito hoje, que existe entre Rússia e Ucrânia, ele certamente se protrairá no tempo, não é, por causa digamos assim, de uma ambivalência de forças, não é? Ou seja, os combates estão em campo e não estão sendo utilizadas armas nucleares táticas, não é? Então, esse é o chamado clássico conflito de baixo impacto, né? Conflito localizado que tem digamos assim, esse perfil de ser um conflito que estabeleça batalhas em determinados locais específicos, tá? Envolvendo agentes específicos também, ou seja, você conhece o seu inimigo, mas o grande problema desse tipo de guerra é que, se não houver uma decisão política para ela, você começa com um conflito de baixo impacto, mas você não sabe como esse conflito pode ser generalizado, certo? Todos os grandes embates mundiais, né, eles começaram com conflitos de baixo impacto, que progrediram para guerras envolvendo o maior número de pessoas. Então, fazendo uma leve projeção aqui, eu não estou dizendo que isso acontecerá, estou dizendo que do conflito Rússia e Ucrânia, poderia haver o envolvimento da OTAN, poderia haver o envolvimento de outras repúblicas soviéticas, próximas repúblicas satélites soviéticas. Isso poderia suscitar a atração de países não alinhados, do estilo China, e o que era um conflito localizado pode se tornar um conflito generalizado, não é isso? Qual é o grande problema desse tipo de situação? É que o conflito de baixo impacto pode se transformar num tremendo Armagedon global, né? O chamado Armagedon nuclear, que é a questão do duelo, né? Os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, ficam dizendo assim: nós já fizemos um acordo de ninguém primeiro apertar o botão, mas nós temos as ogivas nucleares, nós temos os submarinos e nós temos os mísseis táticos de longo alcance. Qualquer momento a gente usa. O Armagedon nuclear seria o fim daquilo que se tem como civilização nos moldes em que nós nos encontramos hoje. Olha, o tema é ao mesmo tempo instigante e preocupante. A gente teria muito mais a conversar com o Dr. Fábio Santiago, mas a gente, infelizmente, está chegando na reta final do programa aqui, do nosso tempo. Então, a gente só tem a agradecer mais uma vez pela participação do Dr. Fábio Santiago e abrimos o espaço agora para suas considerações finais, inclusive trazendo uma mensagem sobre o contraponto da guerra, né, que seria a utopia da paz. No caso da utopia da paz, a gente tem que compreender que a paz é um processo de permanente construção. A paz tem que ser compreendida como uma meta a ser alcançada uma meta civilizatória a ser alcançada por todas as sociedades, por todos os povos, né? Digamos assim, é uma situação ideal a paz, né? O século passado foi o século mais sangrento da história da humanidade. Foi o século em que milhões de pessoas foram vítimas de guerras, das guerras, né? Então, a gente precisa compreender a paz como uma meta permanentemente em construção a ser alcançada. E não existe a paz sem a intervenção direta daquilo que se chama de homens ou políticos de boa vontade. Eu agradeço a oportunidade, o doutor Heraldo Moreira, levar essa mensagem. Eu não gostaria de apresentar uma mensagem que fosse amedrontadora. Eu acredito que ainda a paz pode prevalecer. O homem sempre terá um tênue, mas permanente instinto de sobrevivência. Com certeza. A gente que agradece muito, a gente conversou com o Dr. Fábio Santiago, que é servidor da Justiça Federal e professor universitário de Direito Internacional, e que conversou com a gente de uma forma extremamente didática sobre argumentos de guerra e paz. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito do Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão.
Direito no ar. A Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. A Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Olá, sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. No Vida Pede Passagem de hoje eu quero falar um pouco a respeito de um assunto muito importante, porém ignorado por muitos condutores e passageiros: o uso do cinto de segurança. O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 65, que está nas normas gerais de circulação e conduta, vai nos dizer que é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. O que isso quer nos dizer? Isso nos diz que tanto condutor quanto passageiros, e quando dizemos passageiros, não é somente aquele passageiro que ocupa o banco da frente, mas aqueles que estão no banco de trás também. Então todos os ocupantes do veículo precisam utilizar o cinto de segurança. E isso é importante para ajudar na preservação da vida, caso o condutor se envolva em acidente. Um outro fator que é necessário observar é que ele nos diz que essa obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é em todas as vias do território nacional. Isso porque até 1997 era obrigatório o uso do cinto de segurança somente quando estivesse nas rodovias, mas hoje exige a obrigatoriedade em todas as vias do território nacional. E aí quando ele fala das exceções regulamentadas pelo CONTRAN, quando é permitido não utilizar o cinto de segurança, aí ele está falando aqui, conforme o artigo 105 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, vai nos dizer, também a resolução 14 do CONTRAN de 98, que vai tratar a respeito dos itens obrigatórios dos veículos, ele vai dizer que não é obrigatório o uso do cinto de segurança somente para os veículos de transporte coletivo que fazem linha no perímetro urbano, ou seja, esses ônibus que a gente encontra que faz o transporte coletivo de passageiros, que é da prefeitura, e é permitido o transporte de passageiros em pé. Esses veículos, eles não são obrigatórios o uso de cinto de segurança, tanto pelo condutor, tanto os passageiros não são obrigatório o uso. Também os veículos de uso bélico, então não é qualquer veículo militar, mas aqueles que foram feitos exclusivamente para uso bélicos, esses não são obrigatório o uso do cinto de segurança. Então, observe essas regras, use o cinto de segurança e juntos salvamos vidas.
segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nos cartórios brasileiros. No final de agosto, a Corregedoria Nacional de Justiça estabeleceu um prazo de 180 dias para a adoção de regras sobre a governança desses dados, medidas de transparência e definição de políticas de segurança da informação. O CNJ tomou 2 medidas para detalhar a aplicação da LGPD. A primeira foi o provimento 134, que estabeleceu normas a serem seguidas pelos cartórios extrajudiciais. Entre elas estão a obrigação de nomear um encarregado pela proteção de dados e de mapear as atividades de tratamento desses dados, além de adotar medidas de transparência. Os cartórios vão cumprir exigências diferentes conforme o porte de cada um. E muitas medidas ainda podem ser adotadas até o fim do prazo dado pelo CNJ. O provimento tem regras básicas de implementação da LGPD nos cartórios, mas é flexível porque vai admitir novos elementos que venham da prática das especialidades, conduzidos por suas associações, para que sejam levadas ao CNJ e validadas por meio da Comissão de Proteção de Dados, voltada para o extrajudicial. Outra medida do CNJ para a aplicação da LGPD foi direcionada aos tribunais de todo o país. A Resolução 363 determina, por exemplo, que as cortes criem comitês para gerir a proteção de dados, com a capacitação de funcionários para esse trabalho. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina já tem o comitê há 3 anos e enfrenta os desafios com tecnologia. O desafio é também ter um instrumento tecnológico de preferência para atendimento do titular do dado, que tenha a certeza da certificação desta pessoa, para que o Tribunal de Justiça não dê uma informação inadequada para C, se o pedido foi de A. Por isso, nós, no Tribunal de Justiça, criamos, e já está há 1 ano em funcionamento, já estamos indo para a V2, um aplicativo chamado LGPD Jus, que atende, de acordo com a tecnologia blockchain, as 2 categorias de questões que nós colocamos quando da encomenda deste produto, que era a inclusão de pessoas de baixa escolaridade, de pessoas de deficiência física, e também a segurança na prestação das informações. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Flávio Luiz da Costa, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, com sede em Alagoas. E ainda com Estela Aranha, presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro e da OAB Federal. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Flávio. Eu gostaria que o senhor nos desse a dimensão, a importância da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para a sociedade brasileira, para o cidadão, como é que a quem isso se aplica, o que é exatamente a lei? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem por objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. E olha só a importância. Primeiro, pelo próprio nome, né? A lei é a Lei 13.709 do ano de 2018, e ela traz em si uma palavra geral, para dizer que ela se aplica não só no âmbito do Estado, mas também das empresas privadas, dos cartórios das serventias extrajudiciais, até do empregador doméstico, desde que haja uma coleta, um tratamento de dados pessoais. E ela é de importância porque ela traz regras, ela traz princípios, ela traz bases para que se possa proteger os dados pessoais. Até então, nós tínhamos como uma regra que havia uma desproteção de dados pessoais, né? E isso muitas vezes deixava as pessoas ali em relação à sua orientação,
religiosa, em relação à sua orientação política, à sua orientação sindical. Esses dados eles ficavam desprotegidos e haviam vazamentos de dados pessoais. E nós sabemos que hoje as pessoas elas costumam muitas vezes ser mais conhecidas pelos seus dados do que efetivamente pela pessoa, pela carne, né? Então eu digo sempre assim, é sobre saber quem somos nós, né? Como nós queremos ser enxergados. E, acima de tudo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba sendo uma política pública, que ela envolve o Estado, para que nós tenhamos efetivamente educações, compatibilidades, e ela é geral porque ela vai englobar todos os direitos, todas as relações. Estela, no judiciário especificamente, como é que se aplica a lei? Então, ela se aplica, sim, aos tribunais, e os tribunais, dentro do poder público, é um dos pioneiros, inclusive, né, de modo geral, estão sendo pioneiros nessa implementação. Tenho acompanhado o judiciário, porque, né, a gente participa de alguns cursos, treinamentos, debates, e eu acho que em âmbito de poder público, o poder judiciário foi um dos primeiros, né, a tomar dianteira aí nessa preocupação em relação à implementação da LGPD. Estela, você falou de cursos, você coordena cursos para a formação do pessoal que vai lidar com a LGPD na área do sistema judicial. É isso mesmo? Eu sou instrutora de alguns cursos de tribunais estaduais, de Justiça Federal, e também lá no STJ, no STF, justamente porque esses órgãos estão muito preocupados, né, com a implementação da lei, e o treinamento é parte essencial da implementação. Se a gente não entender, não conhecer, né, e de modo geral também, né, a participação, quando a gente tem vazamentos de dados, entre outras coisas, né, o erro humano normalmente é um dos fatores importantes. Então, essa conscientização, esse treinamento, compreender para aplicar a lei é fundamental. Então, o treinamento é uma parte fundamental, e todas as legislações que envolvem a produção de dados colocam a necessidade do treinamento, e esse treinamento não é só uma vez, ele é contínuo, ele tem estar atualizado, e a proteção de dados tem que ser um tema debatido nos lugares, tem que ser uma preocupação constante. Doutor Flávio, o senhor também cumpre um papel semelhante na Justiça do Trabalho, não é? Todos os ramos da Justiça têm que se preocupar com a formação do pessoal, mas me parece que na Justiça do Trabalho talvez se lide ainda mais com dados extremamente sensíveis das pessoas, do cidadão. Quer dizer, é preciso mesmo um treinamento do profissional, né? Exatamente. Vejam, na Justiça do Trabalho nós temos a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, a ENAMAT. A ENAMAT, ela costuma fazer cursos de formação de formadores, para que, a partir daí, esse grupo de magistrados formados, eles possam replicar esses conhecimentos em todos os tribunais regionais do trabalho. Nós somos 24 tribunais regionais de trabalho hoje aqui no Brasil. Então, a Escola Nacional, ela faz um curso geral, há um grupo de magistrados que participam dessa formação de formadores, e, posteriormente, esses juízes formados, eles passam a replicar esses cursos nas escolas judiciais. E, Estela, o trabalho do CNJ de regrar e de normatizar a aplicação da LGPD nos cartórios e no sistema judicial como um todo não começou hoje, começou em 2020, em 2021 houve edição de vários atos normativos. Enfim, quais foram as regras já definidas que a senhora julga mais importantes que os cartórios e que o sistema judicial como um todo tem que cumprir? Então, né, a gente fala que a LGPD entra em vigor e a gente está trocando a roda com o carro andando, está tudo funcionando e é um processo demorado, né? Em relação ao CNJ, a recente regulamentação em relação, por exemplo, aos cartórios serventias extrajudiciais, e o caminho que se optou é ter um mínimo básico, né, porque a gente tem diferenças muito grandes dentro dos cartórios extrajudiciais, né, de tamanho, porque a LGPD fala, né, que a gente tem que ser a adequação, né, à legislação, o compliance que a gente tem que fazer, também tem que ser adequado ao volume de dados, à sensibilidade dos dados, ao tamanho, né, do negócio, ao tamanho da organização, e os cartórios
tem uma diferença enorme, né, entre um cartório e outro, né, tanto de volume de dados quanto de capacidade de investimento, entre outras coisas. Então, teve um grupo de trabalho longo, um trabalho bem importante no CNJ, de grandes discussões, e, enfim, conseguiram chegar a um mínimo denominador comum para o país inteiro. Isso é muito importante para que não tenha diferenças regionais e que tenha uma isonomia aí na aplicação da lei. E também, obviamente, em relação ao próprio Poder Judiciário também, né, as regras administrativas que cabem ao CNJ, é muito importante que tenha essa uniformização do mínimo. É claro que, eventualmente, algum estado, algum tribunal pode e deve fazer sempre mais, mas o mínimo comum é muito importante. Doutor Flávio, na Justiça como um todo e na Justiça do Trabalho em especial, qual é o mínimo necessário, para citar a expressão usada pela doutora Estela, qual é o mínimo necessário? O que eles devem fazer para proteger os dados do cidadão na prática? Mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nos cartórios brasileiros e no sistema judicial como um todo. Os nossos convidados são Flávio Luiz da Costa, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, com sede em Alagoas, e ainda Estela Aranha, presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro e também da OAB Federal. Doutor Flávio, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Na prática, como é que deve se aplicar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nos tribunais como um todo, e em especial na Justiça do Trabalho? Que medidas vocês têm que tomar no dia a dia para proteger esses dados? Bom, como é que foi iniciado para que você tenha uma implantação? Primeiro, tem que ser feito um diagnóstico preliminar. Nós temos isso. Um mapeamento de fluxo de dados, como é coletado o dado, como é que aquele dado ele vai participar ali, ele anda no tribunal, como esse dado vai ser armazenado, como esse dado vai ser descartado. Então, assim, foi feito um relatório preliminar, um diagnóstico preliminar. Para partir deste diagnóstico preliminar, ser feito um relatório da análise de dados, para que a gente descubra quais são os gaps, quais são as lacunas, quais são os riscos que o tribunal ele passa a correr a partir daqueles dados que ele faz o tratamento, que ele esteja ali eventualmente tratando. Para depois criarmos, nós estamos nessa fase de criação de uma governança de políticas de dados, né? Na governança de políticas de dados, que vai abranger os planos de ações, os relatórios de impacto, que estrutura os tribunais devem ter para que nós tenhamos a real aplicação efetivamente da lei. Hoje, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho aqui de Alagoas, nós já temos uma política de privacidade de dados pessoais. Nós temos o nosso hot site com uma política de cookies. Nós temos uma política já de integração das contratações, né? Por quê? Porque nós celebramos contratos enquanto tribunais, né? Então, muitas vezes nós coletamos dados, são repassados para outras pessoas que passam a ser operadores desses dados, ou nós recebemos dados. Então, nós temos uma preocupação, e os nossos contratos eles já foram devidamente, ou estão sendo todos aqui passados por essa política, além de se ter um canal de atendimento ao cidadão, que eu acho isso de suma importância, né, que é um passo inicial para que você também tenha, para que vocês saibam, para que dê informações, que é esse canal de atendimento ao cidadão, que no nosso caso, o Tribunal de Alagoas, tem sido o papel inicial, né, a porta de entrada, quando alguém quer saber algo acerca de dados pessoais ou de tratamento, que é através da nossa ouvidoria. Doutora Estela, vamos falar de uma questão prática. Acabou o processo, o juiz vai emitir a sentença. Aquele documento tem uma série de informações sensíveis sobre as partes envolvidas, desde documentos, né, número de documentos, renda da pessoa, bens, uma série de informações que eventualmente podem ser utilizadas por alguém de má fé. Por outro lado, a sentença é um documento público. A sociedade precisa ter conhecimento de qual foi a decisão do juiz. Como é que se concilia isso? Então, a transparência é regra no sistema judicial.
Isso é muito importante, a gente não pode esquecer disso, mas obviamente, né, que essa transparência, ela não pode trazer risco para os titulares de dados. Então, o que a gente tem que fazer é entender que tipo de dados, eventualmente, pode trazer risco a essa exposição, né, e decidir quais são esses dados que podem estar disponíveis ou não. Obviamente, o conteúdo dessas decisões, de modo geral, é muito importante que estejam disponíveis, mas, eventualmente, alguns dados como endereço, parte da qualificação, até, eventualmente, nome de partes, depende de cada área, de cada processo, nome de testemunhas, ou qualificação de modo geral, elas podem ficar restritas a quem está envolvido no processo. Por isso seria muito importante fazer-se, né, uma avaliação de risco, né, um relatório de impacto aos direitos humanos, às liberdades públicas, em relação a esses processos todos, em relação, eu acho até, inclusive, que a gente acaba tendo muito sigilo decretado pela Justiça, que seriam resolvidos pela produção de dados, com omissão de nomes, ou só colocando as iniciais, por exemplo, com omissão de alguns dados que tornassem identificáveis. A gente poderia até ter menos sigilo, né? Eu acho que a busca por nome em processos trabalhistas, né, na Justiça do Trabalho, é uma questão que pode trazer algum tipo de risco, né? Se você pegar, o empregador pode criar, né, uma lista de nomes vedados porque a pessoa buscou os seus direitos. Então, né, a ampla busca de qualquer nome que você coloque, se tem ações no processo do trabalho, é uma realidade, né, é óbvio que a gente tem que analisar no contexto de cada caso, mas à primeira vista me parece que é algo que traga risco. Então, o modo de você não fazer essa busca pelo nome, isso não quer dizer que esses processos tenham que estar em sigilo, tenham que estar escondidos, né, mas de balancear e você ter acesso, sim, aos processos, às decisões, entender como as decisões são feitas, o judiciário está caminhando, mas não colocar, não trazer riscos, por exemplo, para a empregabilidade das pessoas, que é um interesse essencial aí da sociedade. As pessoas não podem ser privadas do seu direito de trabalhar e aparecer nessas listas de vedações, entre outras coisas. Então, é encontrar um equilíbrio. Doutor Flávio, o senhor concorda especialmente com essa observação sobre a busca por nomes de empregados que acionam empregadores na Justiça? Que outros exemplos o senhor poderia citar além desse? Veja, isso é uma das maiores preocupações, não é? Porque nós temos históricos das chamadas listas negras, né? Listas negras são formadas exatamente por aqueles trabalhadores que ajuizaram ações em face de determinadas empresas e, a partir dali, nesses sites de buscas, formam-se aquelas listas e aquele trabalhador ele não vai mais conseguir emprego em outra localidade, né? E quando a gente fala em tratamento de dados pessoais, dentre eles está lá o arquivamento, dentre eles está lá a eliminação do dado pessoal e uma preocupação com esse tempo, né? Porque, olha só, o titular do dado ele tem direito que seja excluído aquele dado, né? Ele tem direito de pleitear quanto tempo aquele dado vai ficar ali, ele tem direito de saber. Isso impacta também um outro campo da empresa, né? Porque, veja, quanto tempo a empresa tem que ficar com o dado pessoal? Então, é de fato uma preocupação constante. E o que se espera? Eu vou além. Espera-se que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque nós temos ao lado, quando a gente fala das figuras que compõem ali os serviços principais em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que nós temos o encarregado, o controlador, o operador, e temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a lei, ela traz como um dos objetivos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma das suas funções, é trazer outra normatividade ou outras normatividades complementares ao que está na própria Lei 13.709. E isso é um dos campos que se espera de como ela vai trazer um filtro único para ser aplicado em todos os tribunais, porque nós temos aí os sites de buscas que acabam vendendo, coletando, fazendo informações, trazendo dentro aí da nossa internet. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação do doutor Flávio Luiz da Costa, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, com sede em Alagoas. Agradeço também a Estela Aranha, presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro e da OAB Federal. Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Olá, eu sou Clarissa Mazzilli, sou juíza no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e vou contar aqui um caso que já vivenciei no meu trabalho relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados.
À época, eu atuava na 9ª Vara Civil de Brasília e apreciei um caso que foi uma ação civil pública ajuizada por um Instituto de Defesa de Consumidores contra a Google Brasil. O pedido da parte autora era fundado em uma aplicação que foi lançada pela Google em fevereiro de 2010, que era relacionada ao próprio e-mail da Google. Então, todas as pessoas que tinham acesso ao Gmail tinham acesso a essa aplicação chamada Google Buzz. Era uma aplicação muito conhecida hoje em dia no formato que nós temos de rede social, utilizada para trocar mensagens, disponibilizar fotografias, vídeos, comentários. A queixa apresentada pelo Instituto na época se referia às violações à privacidade e aos dados pessoais dos usuários dessa aplicação. Isso porque, logo que aquele usuário aderia a essa nova aplicação, Google Buzz, toda a lista de contatos dele era disponibilizada, era visível para outros usuários dessa mesma rede social e, além disso, a geolocalização desses usuários, sempre que eles faziam uso da aplicação por meio de aparelho móvel, essa geolocalização era divulgada também. Naquela época ainda não tínhamos a Lei Geral de Proteção de Dados, porque essa aplicação parou de funcionar em outubro de 2010, e também não tínhamos o Marco Civil da Internet no Brasil. Mesmo assim, fazendo um diálogo de fontes entre a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor, e considerando também a jurisprudência do STF, que já vinha reconhecendo ali uma tutela de dados pessoais separada até da privacidade, com base nisso foi possível acolher o pedido desse instituto. E então, naquela época, a condenação foi de R$2 milhões e a sentença realmente chegou a ser cumprida. Esse caso especificamente me chamou muita atenção porque, para mim, foi um dos primeiros casos com os quais lidei aqui no tribunal relacionado à tutela de dados pessoais, mas já indicava essa tendência de uma preocupação maior das pessoas com esse direito específico, que é tão relevante porque, hoje em dia, o custo econômico e social de ficar fora dessas redes é muito alto. Então, praticamente todos nós estamos na internet. Junto com isso, e junto com o desenvolvimento das tecnologias, a tutela dos dados pessoais é tão relevante porque muitas vezes não temos uma autodeterminação sobre esses dados, né? Daí a importância de a justiça passar a reconhecer também esse direito. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa. E a gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.